Fala, peregrino! Alexandre Antunes aqui. Olha, tem um personagem que eu tenho certeza que você ou conhece, todo mundo conhece ele, que é o Rocky Balboa. E ele tem uma frase num dos filmes que ele pega e fala assim: ninguém vai te bater mais forte do que a vida. E o que importa não é o quanto que a vida te bate, é o quanto que você aguenta e fica de pé. Você, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. A saga Rocky certamente é uma das sagas mais interessantes da história do cinema, tanto pelos Oscars que a saga ganhou, quanto da sequência da história, porque você tem ali personagens muito carismáticos. O próprio personagem do Sylvester Stallone, que é o Rocky Balboa, é um personagem assim que cativa corações. Quem nunca parou pra dar aquela olhadinha naquela música? E na verdade são duas trilhas famosas do Rock, né? Eye of Tiger, que vem do Rock 3, e antes de Rock 3, Rock 1, Rock 2 tem a trilha da corridinha lá, que é uma outra trilha e que a gente canta. Quem nunca deu aquela treinadinha, né? Ouvindo essa trilha, daquela animada, daquela empolgada. Tem um vídeo aí na internet aí de um cara correndo numa pista e o cara do lado resolve colocar a trilha do Rock, o cara dá uma animada. Quem nunca se motivou com a música do Rock? Só que a história do Rock, ela é muito rica. Ela tem uma camada de profundidade muito grande, porque depois que terminou o último filme do Rock, que vai do Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rock 4, Rock 5 e o Rock 6, que se chama só Rock, teve um hiato criativo, os filmes pararam e você tem aí quase 20 anos da história desse personagem sendo transmitido na tela do cinema. E aí depois veio o personagem Creed, Adonis Creed, filho de Apollo Creed. E o filme Creed 1, que também agora já é uma sequência de filmes, já tem o Creed 2, o Creed 3, mas o Creed 1, ele consegue fazer um vínculo com os filmes do Rock que é muito especial. É o que eu gostaria de falar aqui no Peregrino para vocês. Como que a nossa vida ela é frágil. Olha, se você olhar a história do cinema, eu acredito que poucas vezes a gente consegue perceber na tela do cinema uma história contada de um personagem jovem até ele envelhecer. E aí, o que eu quero focar aqui que me chama muito a atenção? Se você pega ali o Rock 1, o clímax do filme é a luta do Rock com Apollo, mas começa ali algo que virou um mote, uma moda, um momento da cultura pop, que é o Rock correndo, ele faz todo o treinamento, e ele termina o treinamento dele, ele dá lá um murro lá nas coisas, ele, né, vai lá no açougue, dá um murro lá nas carnes, tem toda aquela história do Rock treinando, mas todo o final do treinamento, seja do Rock 1, Rock 2 e daí em diante, é uma corrida que o Rock Balboa faz pelas ruas da Filadélfia e ele sobe uma escadaria que fica famosa por conta disso. Inclusive, tem vários vídeos na internet do pessoal correndo, subindo essa escadaria, porque lá em cima, durante um tempo, inclusive, teve uma estátua do Rock Balboa. Essa estátua hoje foi retirada dali, foi colocada em outro lugar, mas é muito comum você ter pessoas que correm na escadaria ali da Filadélfia e fazendo a mesma corrida do Rock. Essa cena ela é marcante porque você consegue ver ela ao longo das décadas, do personagem do Rock Balboa, interpretado pelo Sylvester Stallone, correndo, sempre subindo a escadaria. E quando tem o filme Creed 1, o autor ali do filme, o escritor ali, ele consegue trazer um lance, ele consegue trazer um insight que mexe com o meu coração profundamente. Se você pega o final do filme Creed, o Adonis Creed é o filho abandonado do Apollo, que nasce quando o Apollo nem sabia da existência dele quando o Apollo veio a morrer ali no Rock 4. E esse menino cresce revoltado, ele vira um lutador de boxe, ele acaba pelos caminhos, ele acaba se encontrando com o Rock Balboa, que vai treinar ele. O filme é um filme muito emocionante. Mas o meu foco aqui não é contar a história do filme do Creed, nem contar a história do filme do Rock. Eu acredito que você, peregrino, já sabe mais ou menos essa história. Mas essa questão da fragilidade da vida que é muito interessante, porque no finalzinho do filme do Creed, e eu gostaria que você prestasse atenção nesse detalhe quando você assistir esse filme. Depois que o filme acaba, o Rock, ele descobre ao longo do filme que ele tá doente. O personagem Rock Balboa tá agora mais velho, ele tá adoecido, ele tá enfrentando um câncer, ele está tratando contra esse câncer, ele perdeu pessoas queridas. Aí o que acontece? No final do filme, o Adonis convida ele para ir naquela famosa escadaria aonde o Rock a vida inteira correu nos seus treinamentos, aonde ele sempre passou ali correndo. E você tem uma cena muito bonita, que é o Rock subindo aquela escadaria, enfrentando uma enfermidade,
já idoso, e ele sobe aquela escadaria com uma certa dificuldade. E ele vai subindo com dificuldade junto com Adonis Creed, e chega um momento ali no meio da escadaria que ele pega e fala assim, eu não vou conseguir subir. E o Adonis vira para ele e fala assim, não, só mais alguns degraus, a gente chega lá no topo. E aí ele pega e fala assim, eu me lembrava que era mais fácil subir essas escadas. Essa cena me pega muito, porque como a gente tem ali na tela do cinema essa descrição de como a vida ela passa rápido, de como uma coisa que a gente fazia fácil quando era mais novo, de repente essa mesma atividade, com o passar dos anos, ela vai ficando difícil, porque o tempo passa, a gente vai envelhecendo, a gente vai enfraquecendo, a gente vai se desgastando. Esses dias essa cena mexe comigo, porque esses dias aconteceu uma experiência que envolve a minha mãezinha e me mexeu muito comigo. Esses dias a minha mãe me visitou aqui em São Paulo, e a minha mãe é muito animada, ela é muito esperta, mas a minha mãe tá já entrando na terceira idade. Ela já entrou, na verdade, na terceira idade, né? E aí eu com a agitação aqui de São Paulo para ir pro trabalho, ela ia comigo nesse dia, e eu lembro que quando eu entrei no carro e entrou as minhas filhas no carro, a minha mãe me solta a seguinte frase, ela pega e fala assim, meu filho, vai devagar um pouco. Eu preciso de tempo para conseguir entrar no carro. Quando ela falou isso, eu parei assim e vi a minha mãe com dificuldade de entrar no banco traseiro e no tempo dela, numa certa velocidade diferente. E me veio a memória de quando eu era criança e a minha mãe andava, por conta daquela realidade ali, anos 80, ali no interior de Goiás. A minha mãe tinha um carrinho de bebê e 3 filhos, né? Eu era o mais velho, a minha irmã do meio, e a caçulinha ia deitada no carrinho, a minha irmã mais velha ia na frente do carrinho e eu ia atrás do carrinho, e eu lembro da minha mãe empurrar esse carrinho nas subidas ali de onde a gente morava ali no interior de Goiás, e de repente, quando a minha mãe falou assim, meu filho, me dá um tempo, porque eu preciso de um tempinho para conseguir entrar dentro do carro, veio na minha mente essa questão de como a nossa vida é frágil, de como a gente é atingido pelos impactos do tempo, de como uma coisa que a gente faz com facilidade, de repente a gente começa a fazer um pouco mais devagar, e como a gente precisa lidar bem com isso. E como a gente precisa lidar bem com o tempo, como a gente precisa lidar bem com a nossa vida que está passando. Muitas vezes, peregrino, a gente vive uma rotina e quase que entramos num ritmo automático das coisas, em que a gente simplesmente vai vivendo as rotinas de maneira automática, a gente não para observar as coisas. Primeiro, observe a sua vida com mais cuidado. Segundo, observe as pessoas ao seu redor, porque de repente, às vezes você está numa correria tão grande que você não está percebendo que ao seu lado tem pessoas que estão já enfrentando alguma dificuldade, você perde o prazer de se deleitar com essas pessoas e elas não estarão aí com você para sempre. Então, quando eu olho para essa história do rock, eu acho ela muito bonita, isso me aponta de uma maneira muito bonita na cultura pop, e esse detalhe tão bonito da cultura pop que mostrou a história e mostra a história desse personagem no seu começo e nesse momento da vida dele, o cara que correu, que ganhou, que é campeão, e agora enfrentando uma luta na saúde, que não é mais tão veloz e tem outras batalhas, a gente se lembra que a nossa vida, a gente tem uma jornada e a gente precisa respeitar a nossa jornada, o momento em que nós estamos vivenciando, cada fase da jornada, e a gente lidar bem com isso. Eu não sei que fase você tá. Você tá correndo? Aproveita esse momento com sabedoria. Você tá mais devagar? Glorifica a Deus, porque você tem uma história e uma jornada bonita que você vivenciou até aqui. É isso. Esse é o Peregrino falando sobre Rock Balboa. Quem nunca lutou, quem nunca treinou ouvindo Rock Balboa. Ô B, coloca aí essa musiquinha do Rock Balboa aí pra nós aí no final aí, porque é isso aí, né? Panana. A gente volta a qualquer momento, Peregrino. Valeu. Panana. Panana.